Aquilo que não oferece resistência supera as substâncias mais duras. Aquilo que não oferece resistência penetra onde não há espaço. Poucos no mundo conseguem compreender o ensinamento sem palavras, ou entender o valor da não-ação. Não há provas de que Lao Tzu realmente viveu. Mas se viveu, ele compartilhou sua sabedoria antiga por volta dos séculos V e VI a.C., o que o torna um contemporâneo de Confúcio. Apesar disso, o filósofo chinês Lao Tzu escreveu uma obra-prima chamada Tao Te Ching, a principal obra do taoísmo. Um conceito muito conhecido que surge da filosofia taoísta é Hu Wei, que pode ser traduzido como não-ação, ação sem esforço, ou a paradoxal ação da não-ação. De forma prática, podemos descrever o Hu Wei como o estado de fluxo, frequentemente chamado de estar na zona pelos atletas. Quando os atletas estão na zona, eles se envolvem na ação, mas sem forçar, e se movem pelo tempo e pelo espaço, quase sem esforço. Não há extremos, sem preocupações, sem ruminações. Tudo parece fluir em um curso natural. Como uma introdução à bela tradição do taoísmo, gostaria de apresentar a vocês a filosofia do fluxo. O Tao Te Ching é uma obra de arte misteriosa. Não apenas não há consenso sobre quando exatamente foi escrito, mas a própria existência de seu autor continua sendo um mistério. Apesar de tudo, uma coisa é certa: a profundidade desta obra deixou sua marca na humanidade até os dias de hoje. Sem mencionar que o Tao Te Ching é a obra mais traduzida da literatura mundial depois da Bíblia. A essência da filosofia taoísta é viver em harmonia com o Tao, também traduzido como o caminho. Então, o que é o Tao? Esta é uma pergunta que só podemos responder em parte, e é inútil tentar compreender o Tao por completo. Só podemos ir até onde os limites da nossa percepção nos permitem. O que o Tao é e qual é a sua aparência, sensação, cheiro ou som, continua sendo um mistério. Além disso, o Tao de que podemos falar não é o Tao real, afirma Lao Tzu. A famosa abertura do Tao Te Ching diz o seguinte: o Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. O nome que pode ser pronunciado não é o nome eterno. Então, que conhecimento está disponível sobre o Tao? Bem, os filósofos taoístas enfatizam que o verdadeiro Tao é uma força onipresente que está além da nossa compreensão e não pode ser percebida pelos sentidos. E mesmo que você nunca consiga compreender o verdadeiro Tao, o objetivo é viver em harmonia com ele, o que é surpreendentemente semelhante ao caminho estoico de viver, de acordo com a natureza. Então, como se vive em harmonia com o caminho ou o Tao? Na literatura, não existe exatamente um método prático para alcançar isso. No entanto, você pode encontrar muitas pistas que apontam para alcançar a quietude da mente, acalmar os sentidos, ser humilde e cessar o esforço obstinado para nos abrirmos ao funcionamento do universo. Essa quietude da mente não significa necessariamente que devemos nos sentar em algum lugar com os olhos fechados. Os taoístas observaram que a quietude da mente pode ser combinada com a ação. E se você estiver completamente no momento presente, as ações acontecerão sem esforço, sem atrito e acompanhadas por um foco extremamente afiado, tanto que chega a ser quase estático. Em sua biografia, o ex-jogador de basquete profissional Bill Russell escreve: era quase como se estivéssemos jogando em câmera lenta. Durante esses momentos, eu quase conseguia sentir como a próxima jogada se desenvolveria e onde o próximo arremesso seria feito. O filósofo taoísta Zhuangzi conta uma história sobre um cozinheiro chamado Ting, que realizava seu trabalho em estado de fluxo. Isso chamou a atenção do Lord Wenhui, que ficou impressionado com a elegância com que o cozinheiro cortava um boi. Ao comentar sobre a habilidade do cozinheiro, o cozinheiro Ting pousou a faca e respondeu: o que me importa é o caminho, que vai além da habilidade. Quando comecei a cortar bois, tudo o que eu via era o próprio boi. Depois de 3 anos, eu já não via o boi como um todo. E agora eu me guio pelo espírito e não olho com os olhos. A percepção e o entendimento param, e o espírito se move para onde quer. Eu sigo a estrutura natural, golpeio nas grandes cavidades, guio a faca pelas grandes aberturas e sigo as coisas como elas são. Assim, nunca toco no menor ligamento ou tendão,
muito menos em uma articulação principal. Uma parte essencial da história é o estado da faca que o cozinheiro usa. O cozinheiro Ting afirmou que cozinheiros medíocres trocam de faca todo mês, porque eles golpeiam com força. Bons cozinheiros trocam de faca todo ano, porque eles cortam. No entanto, ele usava a mesma faca há 19 anos, porque a utilizava com habilidade e sutileza. Essa história se conecta a outro ensinamento essencial do taoísmo, que é o poder da suavidade. Ao forçar e lutar obstinadamente, você pode até realizar o trabalho, mas ao mesmo tempo, gasta muito mais energia do que o necessário e possivelmente sofre danos colaterais. Por outro lado, alguém em estado de fluxo aborda as tarefas com elegância, sabendo quando agir e quando não agir, encontrando o equilíbrio entre ação e não ação. Na terminologia moderna, poderíamos chamar isso do ponto ideal entre a ansiedade e o tédio. A ideia por trás da não ação se opõe ao ideal ocidental de forçar e trabalhar cada vez mais duro para obter resultados. Somos incentivados a ser ambiciosos, a assumir o controle e a lutar constantemente. Enquanto isso, muitas pessoas sofrem de depressão, transtornos de ansiedade e distúrbios do sono. Estamos nos esgotando enquanto desprezamos a paz e a confundimos com preguiça. Mas essas são duas coisas diferentes. Quando olhamos para a natureza, não fazer nada faz muito mais sentido do que pensamos. Frequentemente igualamos a quantidade de energia que gastamos com os resultados, como se os resultados fossem a consequência direta de uma série de ações. O curioso é que muitas dessas ações acontecem naturalmente e a tarefa não precisa de quase tanta intervenção quanto pensamos para seguir na direção certa. Tanto que muitos problemas se resolvem sozinhos. O taoísmo compara a vida a um rio. Um rio já tem um curso ou vários cursos. E lançados nesse rio, nadar contra a corrente, podemos nos segurar em um galho ou podemos soltar e seguir com a correnteza. Na maior parte de nossas vidas, nadamos contra a corrente e nem percebemos. Nossa mente acredita que pode e deve controlar o ambiente para sobreviver, o que é um tanto egocêntrico, porque a grande maioria dos processos, dentro e fora de nós, não está sob nosso controle. Por exemplo, não controlamos nossos processos corporais, como a digestão, o fluxo sanguíneo ou a cicatrização de uma ferida. Não controlamos as outras pessoas. Não controlamos o futuro. Nós nem sequer controlamos por quem nos apaixonamos ou quais pessoas achamos atraentes. Tudo fora das nossas faculdades simplesmente segue em alguma direção, às vezes guiado pela inteligência, mas na maioria das vezes em um curso natural. Quando seguimos a correnteza, nos alinhamos com esse curso natural. Este é o caminho da menor resistência e dá à natureza a chance de se revelar, em vez de nós resistirmos a ela, ou podemos soltar e seguir com a correnteza. Na maior parte de nossas vidas, nadamos contra a corrente e nem percebemos. Nossa mente acredita que pode e deve controlar o ambiente para sobreviver, o que é um tanto egocêntrico, porque a grande maioria dos processos, dentro e fora de nós, não está sob nosso controle. Por exemplo, não controlamos nossos processos corporais, como a digestão, o fluxo sanguíneo ou a cicatrização de uma ferida. Não controlamos as outras pessoas. Não controlamos o futuro. Nós nem sequer controlamos por quem nos apaixonamos ou quais pessoas achamos atraentes. Tudo fora das nossas faculdades simplesmente segue em alguma direção, às vezes guiado pela inteligência, mas na maioria das vezes em um curso natural. Quando seguimos a correnteza, nos alinhamos com esse curso natural. Este
é o caminho da menor resistência e dá à natureza a chance de se revelar, em vez de nós resistirmos a ela. Portanto, o caminho taoísta é navegar pelo rio, em vez de tentar controlá-lo, algo que nunca funcionará. Outro aspecto da natureza que caracteriza o taoísmo é a própria água. As características da água são a suavidade e a unidade, que basicamente simbolizam a virtude taoísta. Aqui está uma citação do Tao Te Ching. O bem supremo é como a água, que beneficia toda a criação sem tentar competir com ela. Ela se acumula nos lugares impopulares, por isso é como o Tao. A água pode ser suave, mas ela supera a dureza, o que podemos ver na erosão da rocha. E a água não apenas busca os lugares mais baixos, mas também não tem propósito. A água é a substância mais suave e flexível. No entanto, nada é melhor do que a água para superar o que é duro e rígido, escreve Lao Tzu, porque nada pode competir com ela. Se você já experimentou o estado de fluxo, sabe que essa paz e facilidade só se dissipam quando a mente racional reassume o controle. Isso é o foco nos resultados em vez da tarefa em si. Isso me lembra o conceito estoico de amor fati, que recomenda que aceitemos o resultado, seja ele qual for. E em vez de nos preocuparmos com o futuro, focar no que está no presente. Não importa se você está completamente imerso nos esportes, escrevendo, jogando um videogame ou dançando. Quando você está no estado de fluxo, você esquece os resultados, a pressão, a ansiedade em relação ao futuro e os sentimentos do passado. É apenas você e a tarefa em mãos. Você está completamente no presente, e a única maneira de fazer isso é deixando ir. Deixar ir significa parar de nadar contra a corrente, parar de se agarrar aos galhos. Significa desapegar-se do passado, desapegar-se do futuro, focar inteiramente neste momento e simplesmente vivê-lo, sem hesitação. Obrigado por assistir. Ajude a crescer o canal. Deixa seu joinha, se inscreve e marque o sininho.